que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, galera. Salve, salve, meus amores! E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo na paz? E aí, salve, salve, Laninha! Luiz Fernando tá presente, moleque. Qual é? Na boa? Paz de Cristo? Aninha, moleque, tá bombando, é ou não é? Lobão sempre presente, let's bora, é ou não é? E aí, galera, vocês estão bem? Quem vos fala aqui é o professor de Química de vocês, Alan Rodrigues, o seu futuro ex-calvo. Eu já tô quase ex-calvo mesmo, olha lá. Ainda tem uma bundinha de macaco aqui, mas tá melhorando, ó. Como é que faz pra ver? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Enfim. Tudo bem, meu povo? Ó, Giovana, calvo nada. Futuro ex-calvo, por favor, me respeita. É ou não é? Salve, muda sensei, Nisei sensei. É o inverso, na verdade, né? Confundi. E aí? Vocês estão bem? Gente, mais uma terça-feira aqui juntos, é ou não é? Estamos chegando no final da matéria, cara, sabia? Já refletiram sobre isso? Tá acabando, tá acabando. Daqui a pouco a gente entra em revisão, daqui a pouco vem semana de humanas, depois vem semana de naturezas, e aí, meu irmão, é só prova específica para quem fazer. É ou não é? Tá chegando perto, é isso aí, cara. Ai, meu Deus do céu, ai, professor, não fala isso não. Ai, meu gatilho, meu gatilho. É uma realidade, gente, é um fato, né, cara? Semana que vem já é outubro e a gente tá um mês da prova, né? É isso, é um fato, né, gente? A gente não pode deixar isso de lado, é verdade, né? Então, é isso. E hoje o nosso bate-papo é sobre eletrólise. Semana passada foi a nossa aula de número 1, por isso está aqui a aula de número 2, né, nesse momento. A gente hoje fala sobre eletrólise porque na semana passada a gente falou sobre pilha. Eu ainda vou utilizar na aula de hoje muitos conhecimentos que a gente obteve na semana passada. Professor, mas eletrólise não é tudo ao contrário da pilha? Calma, gente, calma. Muita coisa é ao contrário, mas não é tudo que é ao contrário. Tem coisa que dá pilha para eletrólise e acaba sendo repetido. E isso acaba até às vezes, em muitos momentos, te deixando até um pouco confuso. E eu quero aqui tentar jogar luz para isso, para que não traga muita confusão na tua cabeça. Tudo bem? Então vamos tentar entender direitinho como é que funciona a eletrólise, o que ela é e o que significa isso que eu coloquei para vocês como eletrólise ígnea. Vocês vão perceber que a aula da semana que vem é uma eletrólise aquosa. Então existe uma distinção de uma eletrólise ígnea para uma eletrólise aquosa. E a gente vai conversar sobre isso durante a nossa trajetória aqui dentro no dia de hoje, tudo bem? Como vocês já sabem, como vocês já me conhecem, vamos partir para o quadro porque é ali que a gente se encontra, beleza? Vem comigo, meu povo, olha só. A gente já tem aqui uma estrutura prévia de quadro para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é isso. Para vocês conseguirem compreender melhor, para vocês poderem se ambientar no que a gente vai conversar aqui, deixa eu voltar na semana passada e lembrar algumas coisinhas importantes. Primeiro, eletroquímica leva 2 pedaços quando a gente escreve a palavra eletro e química. O que isso significa? Significa que dentro da eletroquímica a gente estuda 2 tipos de energia e as suas conversões. A parte eletro vem de energia elétrica e química vem de energia química, que é a energia característica de uma reação química. Então, se eu tenho uma reação química, eu tenho uma energia relacionada a ela, que a gente chama de energia química. Tudo bem? E o que a eletroquímica estuda? A conversão de uma energia na outra. Lá na semana passada, lá na nossa pilha, a gente entendia que uma energia química, ou seja, uma reação química, sobretudo uma reação redox, ela era transformada, ela produzia ali a energia elétrica. Então a pilha vai ser para a gente um dispositivo que vai ter como finalidade transformar uma reação química, uma energia química em energia elétrica. Beleza? Essas reações são reações redox, então, de fato, é isso que vai acontecer. A energia química, uma reação química,
produz eletricidade. Ah, então, Alan, quando eu boto uma pilha no meu controle remoto e aperto o botão e ele funciona, é porque ali dentro daquele dispositivo tem uma reação química e é ela que produz corrente elétrica? Sim, é isso que acontece, tá? Agora, o processo contrário a esse é o processo onde não mais uma reação química produz energia elétrica. O processo contrário, eu quero que a energia elétrica produza uma reação química. Esse processo contrário, ele é conhecido como eletrólise, que é o nosso objeto de estudo no dia de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre como é que funciona o processo de uso de energia elétrica para poder produzir energia química, para poder produzir a nossa reação química. Entende o que eu estou dizendo? Então, a nossa jogada aqui dentro é fazer com que uma reação química aconteça porque sobre ela está passando energia elétrica. O processo de recarga de uma bateria, o processo de recarga de uma pilha, ele é baseado numa eletrólise. Por quê? Se você pega aqui um carregador e a pilha, enquanto ele está fora do carregador e está funcionando, funciona como uma pilha. Então, quando eu tiro isso daqui e uso em algum objeto, a gente vai ter a reação química dando origem à energia elétrica. Quando essa bateria descarrega, eu boto aqui no carregador e ligo na tomada. Quando eu ligo na tomada, o que acontece? Quando eu ligo na tomada, a energia elétrica chega aqui e isso faz produzir uma reação química, que é a reação contrária àquela que estava sendo obtida quando a pilha funcionava. E aí é claro, gente, se esse processo é um processo que eu precisei, de forma externa, adicionar energia elétrica, se eu precisei de forma externa jogar eletricidade para esse carregador, ele não carregava sozinho a pilha, não é isso? Eu precisei de forma não espontânea, não é isso? Eu tive que ligar na tomada, não aconteceu isso espontaneamente. Eu precisei fazer isso para que de fato a eletrólise ocorresse. Então, quando a gente tem uma transformação de energia elétrica em energia química, a gente vai ter um processo que é um processo não espontâneo. E isso é não espontâneo porque a diferença de potencial, a DDP, é menor do que zero. Tá aqui. Beleza? A DDP é menor do que zero. Quando a gente tem uma transformação onde a DDP dá negativa, aquilo ali é um processo que não é espontâneo. Aquilo ali vai gerar pra gente um processo de eletrólise. Tudo bem, gente? A eletrólise, ela pode acontecer de duas formas principais que a gente vai discutir aqui. Hoje a gente discute uma delas, que é a eletrólise conhecida como eletrólise ígnea. A eletrólise também pode acontecer de modo aquoso, só que isso a gente conversa na semana que vem. Por quê? Porque quando a gente fala de eletrólise ígnea, a gente está tratando de uma eletrólise que ocorre sem água necessariamente. E aí, quando a gente trata de uma eletrólise aquosa e, por consequência, a gente coloca água no sistema, a eletrólise ela caminha de um jeito um pouquinho diferente. Quando a água ela é um participante da minha eletrólise, ela pode atuar sofrendo oxidação ou redução, mas isso é um bate-papo para a semana que vem. A gente não vai conversar sobre isso hoje. Então hoje nosso objetivo é falar exclusivamente de um processo de eletrólise que ocorre sem a presença da água. Vocês vão notar que, embora visualmente pareça complexo, não vai ser tão complexo assim não, pode confiar em mim. Beleza? Então, durante o processo da eletrólise ígnea, não há água no meio. Mas a gente vai notar que grande parte das substâncias que a gente utiliza para sofrer eletrólise, elas são substâncias iônicas. E substâncias iônicas, nas condições que a gente vive, são substâncias cujo estado físico é sólido. E se ele é sólido e é um composto iônico, lembrem-se que ligação iônica no estado sólido não conduz corrente elétrica. Então, se você tentar fazer uma eletrólise de um ambiente que tem um composto iônico e ele está no estado físico sólido, você não vai conseguir, porque não vai ser um ambiente condutor de corrente elétrica. Para que um ambiente que tem uma substância que é iônica e que não tem água no meio, para que você tenha condução de corrente elétrica, ele precisa estar no estado líquido. Só que para isso a gente precisa fundir o composto.
Então, vocês vão perceber que vai ser bastante comum quando a gente trabalhar com eletrólise ígnea que as temperaturas dos sistemas sejam temperaturas razoavelmente altas. Entende o que eu estou dizendo? Então, numa eletrólise, por exemplo, do sal de cozinha, a gente vai chegar lá, por exemplo, a 700, 800 graus, que vai ser uma temperatura alta o suficiente ao ponto da gente fundir esse cara. E quando eu falo sobre fusão, eu estou falando sobre uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, já que a gente não tem água, se ele tivesse em água, poderia fazer em temperatura ambiente, porque ele seria condutor de corrente elétrica quando o sal está dissolvido na água. Mas agora, como aqui a gente não tem água, a gente precisa que o composto esteja fundido, a gente precisa que o composto esteja derretido para que a gente, de fato, consiga gerar a passagem de corrente elétrica dentro daquele sistema. Tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês que os eletrodos que a gente vai usar... Que susto, mulher! Que os eletrodos que a gente vai usar aqui são eletrodos inertes. O que isso significa? Eletrodo inerte é um eletrodo que não participa ativamente da reação. Ele simplesmente surge como uma superfície que é a condutora de corrente elétrica. Sobre ele, a gente não vai ter nem o processo de corrosão, nem de oxidação, né, de corrosão, enfim, nem o processo de redução. Ele se mantém intacto. Eu não tenho alteração na massa do próprio eletrodo, claro, levando em consideração do material que ele vai ser feito. Claro, existem eletrólises com eletrodos ativos e não inertes? Existe. Tem como a gente usar algum eletrodo que participa da reação, mas não é o caso no dia de hoje. Tudo bem? Então, os eletrodos mais comuns que a gente usa como eletrodos inertes são eletrodo de ouro, é um pouco caro isso daqui, mas é ótimo porque ele é um excelente condutor de corrente elétrica. Eu já tive a oportunidade de mexer uma vez com eletrólise com eletrodo de ouro, só que é bem caro e bem difícil você encontrar esses eletrodos, porque, cara, ouro é absurdamente valorizado nos dias atuais. Mas é um excelente condutor de corrente elétrica, inclusive melhor do que o cobre. Né? Só que, obviamente, a gente não tem instalação elétrica com fio de ouro porque é caro pra cacete, né? Então não é só a questão da condução de corrente que a gente leva em consideração, tem uma questão econômica também na hora de fazer as instalações elétricas, né? Platina também é razoavelmente caro, tá? E é um bom condutor. E o que é mais baratinho de todos é o grafite. Grafite é o mais barato. Vocês vão ver que quase tudo que é lugar que você vai fazer uma eletrólise, normalmente é um eletrodo de grafite. O único problema do grafite é que ele é inerte em vários casos. Menos se sobre ele eu tiver a produção de oxigênio, que aí ele acaba reagindo com o oxigênio como O2 que vai ser produzido, e aí ele deixa de ser um eletrodo inerte e passa a ser um eletrodo ativo. Isso acontece, por exemplo, na eletrólise da bauxita. A bauxita é um minério que tem óxido de alumínio e é por meio da eletrólise da bauxita que a gente acaba produzindo o alumínio metálico para a gente usar em várias situações, tipo latinha de alumínio, por exemplo. Então, muitas vezes a gente utiliza esse cara daqui, que é o nosso eletrodo de grafite, mas um dos produtos gerados na eletrólise da bauxita é o oxigênio, e esse oxigênio pode acabar reagindo com grafite e gerando CO2. Tá? Enfim, ele pode ser ativo, só que em alguns casos bem específicos, como por exemplo a produção de oxigênio sobre ele. Tá bom? Enfim, sem mais delongas, sem ficar falando mais sobre um monte de blá blá blá, vamos partir para o que interessa. Vamos lá, porque eu quero trazer para vocês como é que a gente monta uma eletrólise. Professor, olhando para esse desenho, eu lembro da pilha de Daniel. Eu tô ligado, só que não é uma pilha. E lembra na pilha de Daniel que eu coloquei para vocês? Vocês lembram que quando eu falei da pilha de Daniel, eu desenhei duas cubas tipo essa? Lembra disso? Eu botava dois recipientes separados por uma ponte salina, lembra? Lá em cima tinha um voltímetro. Quando a gente tratava desse jeito, era porque a gente tinha um processo espontâneo. Se eu misturasse tudo no mesmo frasco, como está acontecendo aqui, eles iam acabar reagindo entre si e não passariam elétron pelo fio. Entende o que eu estou falando? Então aqui, como o processo não é espontâneo, como a DDP vai ser negativa, eu posso botar tudo junto porque quem vai gerar essa reação aqui é esse gerador que está aqui em cima. Então quando a gente vai montar uma eletrólise, você tem que ter na cabeça o seguinte, essa daqui é uma das montagens, mas não é a única, tá? E aí a gente vai ter o seguinte aqui dentro. Dentro desse sistema aqui, a gente vai ter dois eletrodos. Vou pegar eletrodo ostentação, vou pegar eletrodo de ouro. Já que aqui a gente não paga, vou botar eletrodo de ouro. Eletrodo de ouro. Ah, professor, os dois são de ouro? Sim, não muda nada ali.
tá? Vamos deixar o eletrodo de ouro, porque o eletrodo vai ser um eletrodo inerte, então ele não vai participar da nossa reação, ele serve simplesmente como uma superfície onde entra e onde sai o elétron, tá bom? Beleza, a gente vai ter aqui em cima, a gente vai ter essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas, elas indicam pra gente a produção, a utilização de um gerador. Então aqui em cima, essas duas barrinhas podem ser a tomada de casa. Essas duas barrinhas podem ser uma outra pilha, tá? Então aqui em cima eu tenho que ter uma fonte que vá me gerar eletricidade. Tudo bem? Beleza? Tá, show de bola. E aí, ó, esses dois pauzinhos aqui não é um voltímetro, gente. Voltímetro é na pilha. Aqui é um gerador. Esse gerador, ele vai produzir a corrente elétrica que vai alimentar essa eletrólise. E uma coisa curiosa é que quando a gente fala sobre um processo de eletrólise e a gente utiliza esse gerador, o pauzinho pequenininho e o pauzinho grandão é ótimo, né? Mas deve ficar esquisito, né? Vocês entenderam, né? A barra pequenininha e a barra grande indicam pra gente o polo dessa eletrólise. Beleza? Indica o polo da eletrólise. A barrinha pequenininha, ela indica o polo negativo. A barra grande indica o polo positivo. Menor e maior, menos e mais, beleza? Isso funciona pra gente. Então, a gente pode, olhando pra cá, a gente consegue aqui encontrar os polos. Aqui, a barrinha pequena indica o polo negativo, a barra grande indica o polo positivo. Então todo esse eletrodo que aqui está vai ser para a gente um eletrodo carregado negativamente, enquanto que esse eletrodo que aqui está vai ser um eletrodo carregado positivamente. Legal, maravilha, show de bola. Agora o que vai acontecer? Eu quero fazer a eletrólise aqui em cima de um cloreto de sódio. Nas condições que a gente vive, ele é um composto sólido. Mas quando a gente coloca esse cara em temperaturas elevadas, ele derrete. Então, a gente vai notar que vai existir pra gente aqui o NaCl, que não vai ser sólido, ele vai ser líquido. E o curioso que eu preciso colocar aqui para vocês é que quando a gente derrete o cloreto de sódio, esse camarada ele sofre dissociação. Então aqui, ó, a gente vai ter a separação entre o sódio mais, que fica líquido. Ué, professor, ele não é aquoso? Não, porque não tem água, uma eletrólise ígnea, tá? Não tem água, então ele fica líquido. Agora, mais o Cl menos, mais o Cl menos, que também fica líquido. Então, quando a gente esquenta esse sistema e ele fica líquido, o que a gente vai ter dentro dele é a existência do cátion Na+, e do ânion Cl-. Olha que curioso o que vai acontecer, meu povo. Olha que curioso. Você não viu que esse eletrodo ele ficou todo negativo por causa do polo da pilha que eu tinha lá em cima, ou da bateria, ou da tomada de casa? Se esse eletrodo ele ficar todo negativo, ele atrai quem é positivo. Então o que acontece é que o sódio ele vai ser atraído por esse eletrodo. Se ele é negativo e o sódio é positivo, ele vai ser atraído. E ele migra para esse eletrodo. Viu por que tem que ser líquido? Se fosse sólido, ele não ia ter mobilidade nesses íons. Eles não iam caminhar para um lado e para o outro, saca? Tem que estar móvel o sistema, beleza? Agora, esse eletrodo que é inteiramente positivo, o cloro vai ser atraído por ele, uma vez que ele é negativo. E aí, cara, o nosso material de partida são os íons que foram obtidos na dissociação do sal. Vou repetir isso. O nosso material de partida na eletrólise, para a gente ver oxidação e redução, serão os compostos obtidos na dissociação do nosso composto a ser eletrolizado. Então, o sódio e o cloro são produzidos nessa dissociação, então eles, já que eles são produzidos, eles serão para a gente o nosso material de partida para gerar o produto. Então eu pego o sódio e jogo aqui embaixo, e eu pego o cloro e jogo aqui embaixo. Ué, por que eu estou fazendo isso? Porque eles serão o nosso material de partida. É de onde a gente começa o processo. Então vocês vão notar que quando a gente for trabalhar com eletrólise, é assim que funciona. Eu primeiro dissocio o sal,
Depois eu pego esses produtos e eu escrevo como reagente aqui embaixo. Até porque eu tenho como objetivo cortar esse cara com esse e cortar esse cara com esse, uma vez que eles serão consumidos na minha reação lá em cima. Uma vez consumidos, eu preciso cortá-los. Tá bom? E aí qual é a jogada, povo? A ideia é você pegar quem é positivo e levar para o NOx zero, e pegar quem é negativo e levar para o NOx zero. Pelo menos nesse primeiro momento vai ser isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou levar o sódio mais para sódio zero e o Cl menos para Cl zero. Só que observa uma coisa. Para que a gente transforme os dois compostos em compostos com carga zero, eu vou ter que para um deles doar elétron e para o outro retirar elétron. Tá, o cara que é positivo, para ele ficar zero, ele precisa ganhar carga negativa, não é isso? Então ele tem que ganhar elétron. Opa, o sódio mais, ele vai ganhar elétron até que ele vai se transformar em sódio com carga zero. Tudo bem? Olha só, galera, o sódio com carga zero, ele é um composto metálico. Nas condições que a gente vive, ele é um sólido. Só que como a temperatura do sistema é muito alta, ele acaba derretendo e até ficando no estado líquido. Legal, maravilha. Tô contando isso para vocês saberem, tá bom? Agora, como é que eu levo o Cl- para carga zero? Para a gente levar o Cl- para carga zero, eu tenho que tirar essa carga dele na forma de elétron. Então, esse Cl- ele vai se transformar em Cl com carga zero e ele vai perder essa carga negativa que é o próprio elétron. Só que aí, gente, tem um detalhe importante que eu preciso exaltar aqui para vocês. Olha só. Alguns elementos na tabela periódica, quando encontram-se com a carga zero, que a gente vai usar bastante, eles ficam na forma diatômica dentro do sistema. Quais são eles? Olha só. Se você tiver hidrogênio com carga zero, ele fica na forma diatômica. Se você tiver nitrogênio com carga zero, ele fica na forma diatômica. Se você tiver oxigênio com carga zero, ele fica na forma diatômica, embora exista o O3, o O2 é bem mais comum. E se você tiver os halogênios, são eles o flúor, embaixo dele o cloro, que é o elemento em questão, o bromo embaixo do cloro e o iodo embaixo do bromo. Esses 7 elementos químicos, quando aparecem com carga zero dentro de um sistema, eles acabam ficando com o 2 na parte embaixo. Então, diferente do sódio, que fica com o número 1, o cloro fica com o número 2, tá? O sódio é um metal. Os metais, quando tem carga zero, eles ficam na forma monoatômica. Ferro fica Fe, cobre fica como Cu, níquel fica como Ni, tá? Agora, esses que estão aqui em cima, eles ficam na forma diatômica, tá? Isso faz, inclusive, com que a gente tenha, se são 2 cloros, a gente tenha que balancear aqui, ó, 2 cloros. Só que assim eu gero 2 cargas negativas, então eu preciso de 2 elétrons. Tudo bem? Beleza? Tá, eu vou querer chegar... Ah, só uma curiosidade, o cloro, nas condições do experimento, é um gás, tá? Ah, professor, não sei disso, tô te contando. Beleza? Tá, vamos lá, vamos seguir nossa vida aqui. Olha só, pessoal, lembra que eu falei para vocês que esse cátion e esse ânion são o nosso material de partida e eu vou precisar cortar esses caras aqui? Para a gente poder fazer esse corte, é interessante que nós tenhamos as mesmas quantidades para poder fazer um corte completo. E nota que aqui, quando eu coloco o número 2, eu passo a ter 2 elétrons. E para a gente poder gerar a soma das equações e não ter elétron sobrando, eu preciso do mesmo número de elétrons aqui. Então é prudente que a gente multiplique essa equação inteira por 2 para que eu possa cortar elétron com elétron. Agora, se esse sódio veio daqui e esse cloro veio daqui e eles têm o número 2, quer dizer que eu preciso também multiplicar essa equação inteiramente por 2. Certo? E aí o que acontece, galera? Somando essas equações, nós vamos chegar no seguinte. Ó, somando as equações, a gente chega no seguinte. Posso cortar o que é igual na esquerda e na direita, tipo elétron. Posso cortar o sódio com o sódio.
Posso cortar o cloro com o cloro. E assim a gente vai ter como reação global 2 cloretos de sódio, que é o nosso material de partida. 2 NaCls. No estado líquido. Isso daqui forma pra gente 2 sódios com carga zero. Forma 2 sódios com carga zero. Aqui a gente vai ter estado líquido. E a gente vai ter o Cl2, estado gasoso, sendo produzido. Então essa daqui é a minha reação global do processo de eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Sacou? Beleza? É assim que funciona. Já vou tirar a dúvida de vocês, tá, povinho? Só terminar aqui as colocações. Bom, o que a gente tem de informação aqui que eu também acho que vai ser importante para vocês? Vamos lá. O sódio mais está virando sódio zero. Então o NOx dele está diminuindo. Logo aqui está acontecendo a redução. Guarda essa informação por enquanto no coração. Agora, o Cl- está virando Cl0. De menos 1 para 0 aumentou o NOx, então aqui está acontecendo a oxidação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que às vezes as pessoas confundem. Como a eletrólise, em grande parte dos fatos, é diferente da pilha, é o contrário da pilha, a galera acha que tudo é o contrário. Cuidado, gente. Não é bem assim. Tem uma coisa que na pilha e na eletrólise são idênticas, que é o seguinte. Lembra que quando a gente ia ver cátodo e ânodo, a gente via vogal, vogal, consoante, consoante? Sacou? Vogal, vogal, consoante, consoante? Cara, aqui acontece a mesma coisa. Por exemplo, se aqui é redução, começou com uma consoante. Então isso aqui acontece no cátodo. Cara, é igualzinho a pilha. Ó, consoante, consoante. Oxidação acontece no ânodo. Aqui, mano, é a mesma coisa, não muda em absolutamente nada, gente. Oxidação ânodo, redução cátodo. Onde a gente tem alteração? Eu tenho alteração no polo. Na pilha, lembra o que a gente fazia? Na pilha, a gente tinha que pensar da seguinte forma. Cátodo lembrava de cátion, que era o íon de carga positiva, e a gente botava a carga positiva. E aqui eu lembrava de ânion e colocava a carga negativa, lembra disso? Só que agora o polo muda. O polo é o que vai mudar aqui da eletrólise para a pilha. Então o que acontece aqui dentro é que o cátodo vai ser pra gente o polo positivo. E, desculpa, aqui vai ser invertido, né? Então aqui o cátodo vai ser o polo negativo, enquanto que o ânodo vai ser o polo positivo. Então a gente tem uma inversão nos polos. Tá? Cuidado com essa informação. Isso tanto é verdade que, se você for olhar para o meu desenho, é exatamente isso que acontece. Você está vendo o sódio? O sódio, ele não está migrando para o polo negativo? Olha aqui, o sódio está no polo negativo. Sacou, gente? Então é isso que realmente acontece. O cloro, ele está indo para o polo positivo. É exatamente isso que ocorre, sacou? Entende a questão? Beleza, povo? Fez sentido para vocês? Então, outra coisa importante que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte. Se liga na parada. Ó, o sódio tá ganhando elétron e o cloro tá perdendo elétron. Então, o fluxo de elétrons tá sendo do ânodo para o cátodo. Ser do ânodo para o cátodo também era exatamente desse jeito na pilha. Era exatamente assim na pilha. Sem brincadeira. Só que a diferença é que antes, como os polos eram invertidos, você conseguia imaginar de uma forma simples. Pô, se o elétron é negativo, ele migra para o polo positivo. Ué, só que agora, Alan, ele está migrando para o polo negativo, não entendi. Lembra que eu falei para vocês que o processo não é espontâneo? O processo não é espontâneo, cara. Se não é espontâneo, o elétron migra para o polo que ele, teoricamente, não iria. Porque quem força esse elétron a ser migrar desse jeito é o que está lá em cima, é a nossa bateria, nosso gerador. Sacou? Então o elétron está indo do cloro para o sódio. Opa, o fluxo de elétrons está indo do cloro para o sódio. Esse daqui é o nosso fluxo de elétrons. Beleza? Ele sai do cloro e migra para o sódio. Então o elétron sai daqui, vem por aqui e chega aqui. Ah, mas ele está indo para o polo negativo. Sim, porque o gerador faz com que isso aconteça. Tudo bem, gente? Beleza? Cuidado com esse detalhe ali, gente. Cuidado com esse detalhe. Beleza? Professor, a reação só funciona se o líquido for água? Não, não falei disso em nenhum momento, não.
Aqui a reação está funcionando, eu nem coloquei água. Inclusive, a eletrólise ígnea é justamente não tendo água. Tá bom? Vê como é que isso funciona, Tailane. Olha só, sugiro pegar a questão do Enem, sacou? O Enem ele vai perguntar, pô, já apareceu no Enem isso aqui. Ele quer saber o que que... Aí depende da questão. Ele quer saber, o que que vai ser produzido no eletrodo tal? O que que vai ser produzido no eletrodo tal? Qual é a semi-reação de tananã? Né? Que são essas reações que a gente vai ter aqui embaixo. Então, tem uma série de questões possíveis para a gente poder obter. Vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente poder ver mais da teoria, para a gente ser surpreendido menos durante a resolução das questões. Tá bom? Ó, uma coisa legal que faz sentido a gente colocar aqui, ó, é o seguinte. O sódio mais tá virando sódio zero, que é líquido. Então, vocês vão perceber que nesse eletrodo daqui, ó, vai começar a formar uma superfície que é líquida, que é gerada com sódio com carga zero. Já do outro lado, a gente vai ter a formação do cloro gasoso, então algumas bolinhas serão produzidas aqui, ó. Então aqui, ó, vai ser feito por cloro gasoso. Belezinha? Show de bola? Consegue fechar ele pra mim, meu querido rapinho? Beleza, povo? Então aqui a gente vai ter a formação de sódio líquido e aqui a formação de cloro gasoso. Show de bola? Então esse é o cenário, é assim que a gente vai desenhar o nosso composto final. Tudo bem, povo? Beleza? Vamos treinar aqui mais um caso, mais um processo de eletrólise. Vamos com tudo? Faz o seguinte, ó, tira um print aí do quadro, enquanto eu pego o nosso alquinho aqui, pra gente poder pegar mais um exemplo pra gente poder treinar isso daqui. Maravilha, meu povo, maravilha. Muito bem. Muito bem. Deixa eu sair daqui da frente para vocês poderem tirar o print. Se o gerador parar de funcionar, o fluxo volta ao normal e se perde a reação? Se o gerador não funciona, ô Bruninha, não acontece a eletrólise. Se o gerador não... O que seria o gerador sem funcionar? Seria você ter um ambiente só com sal. O que é um ambiente com sal? É o saleiro da tua casa. Se é o saleiro da tua casa, o que acontece com ele? Nada. Nada. Por quê? Porque ele não reage espontaneamente. Para ele reagir, eu preciso do gerador. Se não tiver o gerador, não acontece a eletrólise. É o gerador que fala, olha só, essa reação não deveria acontecer, mas eu estou aqui para fazer ela acontecer. Sacou? Beleza? Tá, deixa eu apagar aqui. Ó, vamos pegar aqui mais um caso, vamos pegar aqui mais um cenário. Let it go. Ó, o próximo caso que eu vou colocar para vocês aqui foi um exemplo que eu fiz hoje na aula do Promedicina, que é um caso que, enfim, já apareceu em prova e eu acho que vale a pena colocar aqui para vocês, tá? Bom, só deixar secar aqui um pouquinho. Tem um outro paninho aí, ô, Renan? Seco, só para passar ali no quadro. Valeu, meu querido, obrigado. Só para a gente poder secar aqui, que a gente consegue já continuar. Ó, vou pegar um outro caso e eu não vou desenhar não, tá, povo? Eu quero simplesmente aqui colocar para vocês as reações envolvidas, tá? Então vamos lá para a gente poder entender o que vai ocorrer. Bom, vamos nessa. Olha só. Vou botar aqui letra B. Ó, eu quero fazer a eletrólise desse camarada daqui, ó. MgBr2. E eu quero identificar absolutamente tudo o que me interessa sobre ele. Qual é o nosso procedimento? Primeiro a gente dissocia, depois a gente reescreve o cátion e o ânion aqui embaixo como reagente, leva esses caras para carga zero, para a gente poder ver quem é que ganha e quem perde elétrons, iguala o número de elétrons ganhos e perdidos, vê se o número aqui em cima está certinho para a gente poder fazer os cortes, e chega na reação global, depois vê cátodo, ânodo, polo e assim vai. Vamos lá. Primeiro passo, fazer a dissociação desse cara, até porque é uma eletrólise ígnea. Tá? Não vou botar estado físico não para não dar trabalho. Vamos só montar as reações. Vamos lá. Primeiro passo, então. MgBr2. Vamos dissociar esse cara. Ó, dissociando, a gente vai ter esse 2 veio lá de cima, magnésio é 2+, essa é a carga dele. Agora, ele vai liberar o Br-, que é o nosso brometo.
tá? O bromo tem carga menos 1. Aqui, especificamente, são 2 bromos. Tá aqui. Aí, o que eu faço? Fiz a dissociação. Pego esses caras e jogo aqui embaixo. Vou jogar o magnésio aqui embaixo. Magnésio 2+. Vou jogar o bromo aqui embaixo. Br-. Tá aqui. O que eu vou fazer? Vou levar esses 2 caras para carga 0. Só que, atenção, o magnésio é 2+. Para ele virar 0, ele vai precisar de 2 elétrons, não é isso? Ele precisa de 2 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, quando ele ganha 2 cargas negativas, ele se transforma em magnésio com carga 0. Agora, vamos levar o bromo para carga 0. Para a gente levar o bromo para carga 0, ele vai para Br com carga 0 e ele vai perder esse elétron que ele tinha. Só que tem um detalhe. Bromo com carga 0 só vai existir quando a gente tem o 2 embaixo. Então ele é o Br2, forma diatômica. Então se aqui é o Br2, é igual aconteceu com cloro. Então vou precisar de 2 bromos e de 2 elétrons. Tá aqui. Olha só, o magnésio que está aqui já está igualzinho o magnésio que está aqui por causa do balanceamento. E o bromo também já está igual, então não tem que multiplicar nada por 2. Nesse caso, eu já posso somar tudo para chegar na minha reação global. Olha como é que a gente está ganhando velocidade. Posso cortar elétron com elétron, posso cortar magnésio com magnésio, posso cortar bromo com bromo. Qual vai ser minha reação global? MgBr2. MgBr2. Isso aqui forma Mg0 e o Br2 com carga 0 também. Tá aqui a nossa reação global. Essa é a nossa reação global. Muito parecida com aquela, né? A única diferença é que aqui é Br2, tá bom? E agora vamos lá, olha só. De positivo para 0 diminuiu o NOx, então aqui aconteceu redução. Redução acontece no cátodo. Consoante, consoante. Bromo menos para bromo 0, está aumentando o NOx. Então ocorreu aqui oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. Vamos para os polos? Cátodo lembra de cátion, que é positivo. É positivo na pilha. Na eletrólise é a única coisa que muda. Então aqui, que era o polo positivo na pilha, vira um negativo na eletrólise. O ânodo é o contrário, aqui vai ser o positivo. Fluxo de elétrons, o bromo está perdendo e o magnésio está ganhando. Então o fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo. O fluxo de elétrons, nesse caso, vai em direção ao polo negativo, porque é um processo que não é espontâneo. Beleza? Show de bola? Perfeito? Um carregador seria um exemplo de eletrólise e o celular, se manter ligado, seria um exemplo de pilha? Foi exatamente o exemplo que eu dei, Marina. Foi exatamente o exemplo que eu dei semana passada. Quando o celular está funcionando, a bateria está funcionando. Bateria é uma junção de várias pilhas. Então ele funciona como uma pilha, como um gerador. Quando eu recarrego, quando eu boto na tomada, aí vai ser uma eletrólise que está acontecendo, exatamente. Exatamente, exatamente. Sacou? Beleza? Tranquilo, meu povo? Ó, quero jogar aqui para vocês tirarem mais um print, tá? Tira um print desse quadro também. Nota que o segundo caso que a gente já fez já foi bem mais dinâmico, né? Bem mais fácil da gente conseguir. Eu queria trazer uma informação. Tu joga aqui o Paranoia? Eu queria fazer um pedido para vocês, nesse momento, até porque a gente já está chegando no final, e pedir para vocês, que vocês, se vocês puderem, obviamente, né, cara, se não puder, tá tudo bem, vir aqui no site, tá? No site aqui do ProEnem, e queria que vocês viessem nessa abazinha aqui embaixo. Sabe para que serve essa abazinha? Essa aba, ela serve justamente para a gente poder dizer, para vocês, né, dizerem para o ProEnem se alguma coisa que está acontecendo com vocês não está indo de acordo. Entende? Esse botãozinho que está aqui, ele é justamente para vocês poderem falar, aconteceu alguma coisa que não está legal, no site não está certo, nanã. Cara, isso acontece, gente. A gente é uma empresa de tecnologia, então a gente sabe o quanto é difícil cada uma das operações. Então, esse botãozinho daqui, ele serve justamente para a gente poder entender um pouco mais, escutar um pouco mais de você.
Isso é legal, né, cara? Isso é importante. E aí, cara, tudo que vocês colocarem aqui vai acabar sendo lido pela equipe, né, responsável e poder melhorar alguma coisa que por acaso, porventura, incomode vocês, tá bom? Então, se vocês puderem vir no site, clicar aqui, ó, vai ser bonzão pra gente. Demorou? Show de bola? A Bruninha colocou, a minha pergunta foi só pra saber se tendo esse processo já feito e por algum motivo o gerador desligar, alguma... Ah, tá, entendi, Bruna, entendi. Entendi a sua pergunta. Ó, deixa eu voltar aqui pro quadro para poder responder a sua pergunta. O que a Bruna perguntou foi o seguinte, tá? Vê se eu entendi, tá, Bruninha? Vê se eu entendi. Você falou o seguinte, ó, tá funcionando a eletrólise, bibibi, bobó, tá acontecendo, tananã, maravilhoso, show de bola, tá? Aí, depois que a eletrólise aconteceu, vamos supor que o gerador pare de funcionar. Puf, parou. A pergunta é, depois disso acontece alguma coisa? Se o sistema, ó, presta atenção, se o sistema se mantiver todo conectado, a reação ela acaba acontecendo no sentido contrário. Tá? Beleza? Porque, o que acontece? Se você tiver uma interrupção aqui e, por exemplo, sei lá, você cortar esse fio aqui, aí para, né? Aí não tem como continuar, porque o circuito não vai estar fechado. Agora, se a eletrólise aconteceu, foi lá e pum, acabou essa carga, pode acontecer da reação voltar? Se tudo estiver em contato, sim, com certeza. Pode voltar, sem problema. Tá? Cara, é exatamente a situação que ocorre com, sei lá, um controle remoto. Botei a bateria para carregar no carregador. Pum, botei na tomada. Foi lá, recarregou a bateria. Enquanto tá jogando eletricidade, tá jogando carga para dentro da bateria. Uma vez que eu tiro a tomada, se você tirar a tomada, a bateria, ou a pilha, enfim, o polo positivo e o polo negativo não estão conectados. Mas a partir do momento que você liga o polo positivo no negativo, começa a descarregar. Começa a fazer a reação contrária da carga. Entendeu a parada? Foi? Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Falamos de 2 momentos de eletrólise. A aula de eletrólise não acaba hoje, ela acaba na semana que vem. E vai ser bem relevante para vocês pegarem a aula da semana que vem, porque a gente vai colocar água no sistema e sem essa aula vocês não vão conseguir entender a aula da semana que vem. Então espero que vocês tenham compreendido tudo e é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos no próximo momento, se o Papai do Céu permitir. Semana que vem a gente está aí. Valeu? Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.